Olá, pessoal, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos à nossa sessão aqui de treinamento sobre os mercados internacionais. Hoje a gente vai falar sobre o destino, sobre o mercado peruano, com o nosso especialista do mercado, que é o Lucas. Primeiramente, para quem não nos conhece, eu sou a Lilás, essa aqui ao meu lado é a Luísa, essa é a Dani. Queria agradecer a toda a equipe da Embratur, principalmente a nossa equipe de coordenação de mercados internacionais, a presença de vocês todos, o tempo de vocês. Também queria agradecer muito ao apoio do SEBRAE, do Comitê Visit Brasil aí do Peru e da equipe da Embaixada, que são sempre muito parceiros. Inclusive, se a Verônica quiser dar uma palavrinha no final, fica à vontade, Verônica. Então, gente, é isso. Hoje nós vamos falar sobre o Peru, que é um mercado super importante para a gente. 14º emissor para o Brasil no ranking geral e o 6º maior emissor das Américas. Então, o Lucas vai trazer para a gente aqui um pouco da performance, insights, dicas, o que está vindo, que novos voos que teremos e qual a nossa próxima participação e campanha de marketing. Tá bom? Sejam bem-vindos e muito obrigado por estar com a gente novamente. Bom, pessoal, então, muito prazer ter vocês aqui de novo para mais um webinar da América do Sul. Como a Lilas introduziu, as perguntas podem ser feitas por e-mail, a gente responde um a um, com detalhes, mas eu acredito que muitas das dúvidas que vocês trouxeram podem ser sanadas durante o webinar, mas se ficar alguma coisa, vocês podem, sem problema, escrever para a gente depois. E a apresentação também, como de costume, vai para os e-mails de quem se inscreveu. Então, caso alguém não possa ter participado, vocês conheçam alguém que se inscreveu, mas não pôde assistir, a gravação também será enviada posteriormente. Então, aqui, iniciando sempre da parte de níveis de atuação da Embratur com esses mercados com os quais a gente trabalha, o nível 1, nível 2 e nível 3. O Peru é um mercado considerado de nível 2, porque ainda tem muita massa crítica para ser conquistada, existe uma consolidação que precisa existir com relação aos destinos principais, ao market share, que precisa ser um pouco mais elevado, e a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos e oportunidades para a gente conseguir alavancar esses números nos próximos meses. Então, aqui, os dados gerais. Como a Lilás introduziu, o Peru, ele representa o 14º país no ranking que mais envia turistas ao Brasil. Apesar de ser um país limítrofe, né, vizinho do Brasil, apenas quase 100 mil visitaram o país em 2023, porém, esse número representou um crescimento de 61%, referente ao ano de 2022, dos quase 3 milhões e meio que visitaram, de turistas internacionais, que o Peru teve no ano passado. Com relação ao market share, esse número comparado com os números totais, dá um market share de 2,9%, o que qualifica ele ainda como um mercado que tem muito a ser explorado, principalmente nos destinos tradicionais dos países limítrofes da América do Sul, principalmente sol e praia, que a gente vai falar ao longo do webinar. E com relação à conectividade, atualmente nós temos 3 rotas. Porto Alegre tinha uma conexão direta com Lima, mas esses voos estão suspensos desde maio desse ano. Porém, a gente tem aqui uma novidade, que é um voo Lima-Curitiba, e eu faço aqui uma retificação de uma informação que eu coloquei num outro slide, que era, se não me engano, do Chile. Eu me equivoquei na hora de colocar a informação. Esse voo faz parte do Programa de Aceleração ao Turismo Internacional, que prevê um incremento de assentos do período que vai de outubro desse ano até março do ano que vem. Então, esse foi um projeto aprovado na primeira rodada de projetos que participaram de uma avaliação de uma equipe técnica, e então a gente vai ter um voo conectando Lima-Curitiba, um destino que vai ser um hub, na verdade, que vai permitir uma conectividade muito interessante com os estados do sul do país, destinos de diversos segmentos, e gerando aí uma média de 522 assentos por semana. Com relação aos destinos concorrentes, assim como em outros países, a gente nota que o turista peruano, ele tem sim uma tendência, como os outros, de procurar destinos de sol e praia no Caribe,
principalmente em função da existência de resorts com preços competitivos e que oferecem serviços all-inclusive. Então, fica aí para a gente uma observação com relação a esse produto, que é bastante difundido entre os operadores e as agências para o consumidor final, e também é uma oportunidade que a gente pode tratar até o final com relação à oportunidade de marketing, de divulgação, de capacitação desses operadores com relação aos destinos que a gente tem no Brasil, principalmente de sol e praia, principalmente de resorts, aproveitando essa conectividade com grandes cidades que oferecem, que são hubs, né, de conexão interna no Brasil e que permitem explorar diversos destinos de norte a sul do país. Com relação às vendas, o turista peruano ele tem uma tendência a comprar diretamente, né, dos tickets da companhia aérea, buscando, obviamente, preços mais baixos, porém, existe uma parcela significativa que ainda é intermediada por um agente. No caso, a gente vê que existe uma expressiva contribuição das agências corporativas nesse share, são 40%, né, das vendas ocorrendo por agências corporativas, 39% através de OTAs, e 21% que ainda vão até uma agência física tradicional, se consultar, né, com um agente para buscar o melhor pacote, o melhor destino que atende a esse viajante. Os meses mais visitados, os meses de verão, também indicando uma preferência por destinos de sol e praia, que vai de outubro até dezembro, porém a gente consegue ter demanda ao longo do ano, com alguns períodos de menor baixa temporada também, que se observa, porém continua sendo uma busca desse turista o produto de sol e praia, majoritariamente. Então, o Peru está na posição de 14º no ranking de países que viajaram ao Brasil, que emitiram, né, o mercado emissor do ano passado. O período de permanência desse turista, ele é interessante, é de 13 noites. Então, a gente consegue ver que, comparado a outros países, quando esse turista vem ao Brasil, ele tende a permanecer mais tempo. Então, a gente precisa diversificar, né? Aí está a premissa de que a gente precisa diversificar as experiências que ele vai ter nos nossos destinos para que ele mantenha esse período de permanência e se estenda um pouco sempre que possível. O tempo de antecedência é de 56 dias, então ele se planeja com cerca de 2 meses de antecedência e tem um ticket médio internacional muito interessante também, de cerca de US$ 1.500. Como eu comentei, a conectividade de Lima, né, do Peru até o Brasil, ele vai principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília teve voo também direto inaugurado recentemente, conectando Lima a Brasília, encurtando o período de viagem para cerca de 5 horas. E agora, a partir de outubro, a gente vai ter também essa conexão de Lima a Curitiba. Uma grande oportunidade, como eu comentei, para os estados do Sul, de diversos destinos, de diversos segmentos, explorarem essa facilidade aí a partir de outubro já começar a divulgar seus destinos para esses operadores. Aqui eu trago para vocês um panorama de chegadas referentes ao período de 2023 e a 2024. A gente teve aí um acréscimo de 42% versus 2023, representando 15.877 turistas, comparado no primeiro quadrimestre, e a gente vê que os números continuam em alta. Então, a tendência é que a gente tenha um número aqui embaixo bem mais expressivo do que o ano passado, quase dobrando, de acordo com as previsões do Global Data, e também fruto aí explorando mais essas conectividades e esses novos voos que a gente tem, inclusive com novas frequências que serão adicionadas nos próximos meses. Só para não deixar passar, tem também um aumento de frequência de uma frequência por semana a partir de julho, conectando Lima a Brasília. Então fica aí mais um incremento e mais uma oportunidade de aumento de turistas para as regiões, principalmente centrais, e conectividades para o nordeste do país. Aqui eu trago para vocês um panorama um pouco mais restrito, né? Com dados, não tem números aqui, apenas uma questão de projeções, que eu acho que é bastante interessante a gente focar. Como eu comentei no segundo slide, que fala sobre os países concorrentes, a gente vê que essa linha amarela, que representa a República Dominicana,
Ao contrário dos outros países, ela tem um pico nos próximos meses, uma queda, como todos os outros, mas ela é que se mantém melhor, que tem melhor performance nos próximos meses, então continua sendo o nosso principal concorrente, os principais produtos deles sendo resorts, all inclusive e sol e praia. Então, fica aí o nosso dever de casa para conseguir promocionar esse tipo de segmento, esses destinos, para a gente conseguir reverter os números do Brasil, que é a linha pontilhada azul clara que está aqui, para a gente ter um desempenho melhor nos próximos meses. Com relação aos destinos concorrentes, então, a gente vê aqui que os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, com 332 mil turistas peruanos no ano passado, seguido pelo Chile, México, Espanha, Colômbia, Bolívia, Argentina e então Brasil. A Argentina tem muito o que subir nesse ranking, tem muita oportunidade para o Brasil, e aqui só um fato curioso de a gente também ter em mente que existe uma população de imigrantes peruanos nos Estados Unidos na ordem de 460 mil pessoas. Então, a gente vê que, apesar dos Estados Unidos terem uma demanda alta, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, Miami, Orlando, para turismo de sol e praia, mas principalmente também para os parques temáticos nessa cidade de Orlando, a gente tem um potencial aí para aumentar esse share. Tem também esse ponto dos imigrantes, só para a gente ter também que existe uma parcela de turistas que vão para visitar familiares, né, a gente não pode esquecer disso, mas que os destinos que estão no meio entre os Estados Unidos e o Brasil são destinos que apresentam produtos de sol e praia ou de natureza, de alguma maneira, e cultura, que podem ser também explorados, e a gente vai tratar isso daqui a pouquinho na parte de segmentos. Já olhando para a América do Sul e Central, o Brasil tem uma posição melhor, fica em quinto lugar, considerando, na verdade, América do Sul e Central. Então, a gente tem destinos que provê para o turista experiências de natureza, experiências com aventura, experiências que têm muita cultura envolvida em vários aspectos. Então, também são segmentos que podem ser explorados para mesclar e contribuir para uma performance melhor do país frente aos concorrentes. Então, aqui a gente traz, no ranking do portal de dados da Embratur, as principais entradas em 2023, a gente vê São Paulo e Rio de Janeiro despontando, principalmente por conta da conectividade. Pessoal, só um complemento antes que eu me esqueça, existe também voos sazonais que eu não citei aqui, tá? Mas relembrando, existem conectividades à parte daqueles voos que eu citei, que são voos diretos. A gente também tem conectividades por outras companhias aéreas que vão fazer, ou que já fazem, né, trechos conectando o Peru através de Santiago e Montevidéu a destinos brasileiros. Então, só para a gente ver também que existem outras opções, que não são voos diretos, que provém também portões de entrada e meios de ingresso de turistas através de uma conexão que muitas vezes não é demorada e contribui também para a gente conseguir fazer frente à concorrência. Obrigado, Lulu, pela observação. Então, aqui, com relação ao portal de dados, né, a gente tem ingressos, o Acre, ele tem uma rota terrestre que conecta o Peru com o Brasil. Em algum momento, em 2022, houve um movimento de fomentar o turismo nessa região, entre Peru, Brasil e Bolívia, através de turismo terrestre, promovendo cultura e etnoturismo, mas não tenho visto notícias a respeito disso, porém a gente pode explorar também nos próximos meses. Com relação ao tráfego digital, as buscas que esses turistas têm feito com destinos brasileiros, a gente vê que São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro aparecem em posições mais elevadas. São Paulo e Rio, principalmente por serem hubs, São Paulo pela diversidade, tanto cultural, quanto por proximidade com destinos que misturam gastronomia, experiências culturais, seja com dança, seja com turismo de natureza ou de aventura. O Rio de Janeiro tem diversas opções também.
que a gente já vê com projeção internacional. São Paulo também tem uma particularidade que é, obviamente, a maior cidade do país, e a gente tem uma ampla oferta de hotéis e infraestrutura para receber eventos internacionais. Então, considerando que existe um percentual elevado de turistas que vêm ao Brasil através de agências corporativas, a gente pode também inferir que o potencial das cidades, destinos que têm demanda, que têm infraestrutura para acolher eventos de grande porte, para movimentar essa indústria demais, e também pode contribuir bastante para aumentar esse share e fluxo de turistas no país. Depois a gente tem Salvador, Brasília, Floripa, Curitiba, Cuiabá, Búzios e Natal. São destinos majoritariamente de sol e praia, a gente nota aqui, mas também que existem destinos que não são litorâneos, que são buscados também pelas suas particularidades né, da região, seja para uma experiência de natureza, por exemplo, ou de aventura, como em Brasília, a parte da arquitetura e ser uma cidade com monumentos tombados, então isso movimenta também parte desse turista. E com relação à pesquisa B2B, que foi aquela conduzida pela Embratur entre março e abril desse ano, a gente também vê que a portal de dados, as entradas no país, o tráfego digital, as buscas que eles fazem e os destinos que são comercializados, eles têm bastante match, é consistente, então a gente vê que, apesar de alguns destinos não figurarem nessa busca, a gente tem destinos sendo comercializados, produtos na prateleira, porém que ainda precisam ser mais difundidos, mais divulgados e com capacitações. Então fica aí também um, um recado, uma tarefa para os destinos conseguirem organizar. Podemos facilitar essas trocas com o comitê, que vou falar daqui a pouquinho, para poder fazer capacitações, sejam online, sejam presenciais, para poder divulgar melhor esses destinos que já estão na prateleira, incluir muito mais dos que estão aqui. Para fechar essa parte, a gente vê, então, como eu comentei, que a alta temporada para o turista peruano no Brasil continua sendo o verão, principalmente pelos destinos de sol e praia, com principal entrada no país de outubro a dezembro. A baixa temporada seria de abril até junho, considerando os meses de inverno, de seca, em grande parte do país, principalmente aqui em Brasília, porque está bem seco, desculpa, está bem quente aqui. Mas é uma janela que a gente tem para trabalhar, e assim como no Paraguai e no Chile, que eu comentei, são oportunidades que a gente tem para trazer esse turista com preços mais baixos, para destinos que às vezes não estão no top of mind, que a gente consiga manter esse fluxo constante ao longo de todo o ano. E como eu falei, diversificar, ainda que no Peru esteja como uma que se precise fomentar mais destinos de sol e praia para se consolidar, principalmente, né, como que é o produto mais vendido do Brasil, a gente consegue diversificar e manter esse turista com esse fluxo. E aqui, a busca também é consistente com a parte de entrada, que eles começam a procurar viagens para o Brasil a partir de julho. Então, isso também apoia para que vocês consigam se organizar com campanhas cooperadas, campanhas de marketing, mídia, capacitações, de forma a atingir os operadores, as agências, né, no âmbito B2B, para ter esses produtos na prateleira, para que eles estejam capacitados para poder vendê-los, e o consumidor final para que ele tenha o Brasil enquanto destino principal na hora de fazer essa escolha. Em relação às motivações, a gente tem que 84% dos turistas têm interesse em viajar para o Brasil, então a gente não teria essa barreira de interesse, né, de motivação. A familiaridade com o país, ela é alta, né, dada a proximidade, a gente tem uns 79%, porém, a gente ainda tem um número baixo de turistas que já vieram ao país, na ordem de 48%, de acordo com a pesquisa Penta, que foi conduzida no ano passado para um grupo de turistas que tinham previsão de viajar internacionalmente nos próximos 2 anos. Com relação à motivação da viagem internacional, o Peru é um destino
internacionalmente famoso pela sua história, pela sua cultura e pela sua gastronomia. Então, a mentalidade desse turista que busca destinos internacionais, ela tem muitos elementos desse ambiente original, que são esses três elementos que são refletidos aqui na motivação deles em procurar destinos no mundo, que são novos lugares, com novas experiências, ocupando o primeiro lugar, o segundo lugar, né, com 81%. A gente vê que existe um conteúdo de bem-estar atrelado, então, relaxar, descansar, não ter preocupações nessa viagem, muitas vezes não são atividades de aventura, mas que eles consigam descansar, mas que um grande percentual continua também procurando cultura. Então, atrelar, como aqui no Brasil, a, a cultura e a gastronomia, eles podem fazer parte de uma experiência completa, atrelada a destinos de sol e praia. Então, são oportunidades que a gente encontra para poder promocionar esses destinos, qualquer destino, não somente de sol e praia, mas que envolvam experiências originais, com ingredientes originais, considerando também os prêmios que a gastronomia peruana tem conquistado no mundo. Então, a gente pode lembrar dos pilares, né, de ingredientes que eles utilizam das diversas regiões do país para promover e que tornam a gastronomia tão única e famosa. A gente pode também explorar essa mesma lógica no Brasil, usando o Peru como um benchmark. E aqui mais alguns dados da pesquisa Penta. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília aparecem como top of mind, com interesse de visitação desse turista. Foz do Iguaçu e Belo Horizonte aparecem na sequência, com percentual um pouco menor. Lembrando que esses números não são, as respostas eram mais de uma permitida, então esses números não dão 100%. Porém, com relação aos destinos e atrativos que eles buscam, ou que eles têm em mente, né, de pronto, são as cataratas, aproveitando também essa nova conexão Lima com Curitiba, são destinos e são regiões que podem ser exploradas. O Rio de Janeiro, com todas as suas variedades culturais, artísticas, gastronômicas, de sol e praia, de natureza, de cultura, também. O carnaval, não somente no Rio, mas em qualquer parte do país. A manifestação cultural do carnaval é um item importante que está na mentalidade desse turista. A floresta amazônica, ainda que tenha uma parte expressiva, né, no país peruano, no país vizinho, eles também têm esse destino, essa parte esse bioma, de certa forma, para visitação, assim como Lençóis Bonito, como destino de natureza para, para visitação. Então, aqui, para concluir e caminhar para o final da apresentação, o que a gente precisa ter em mente para o mercado peruano? O principal ponto é aumentar o market share dos turistas desse país, para que a gente tenha um incremento expressivo nos próximos meses, que a gente consiga levar o Peru para um nível acima, né, no nível 1, onde a gente consegue já diversificar as experiências que a gente oferece para esse turista e ter um êxito maior, assim como a gente tem com outros países que já estão consolidados, onde o Brasil já está consolidado na mentalidade do turista. Então, Sol e Praia é uma aposta certeira para esse primeiro momento com esse mercado. Fomentando resorts, existe uma demanda do turista peruano por resorts, comparado também com os países do Caribe, República Dominicana, Panamá, Cuba, e atrelando, como eu falei, natureza e cultura, que são elementos importantes para esse turista, e também atrelando experiências que envolvam bem-estar, alguma coisa relacionada à saúde, que esteja premiando essas duas ondas, esses dois segmentos. Estreitar o relacionamento com esses operadores para justamente conseguir fazer essa capacitação e esses treinamentos para poder melhorar o posicionamento dos produtos brasileiros na prateleira, estabelecer acordos e parcerias com esses operadores. Os operadores, principalmente do Comitê Descubra Brasil, eles são muito abertos, são super solícitos em fazer parceria, e na brevidade vou trazer algumas oportunidades para vocês ainda nesse semestre. Para quem tiver interesse, pode falar comigo depois no privado para a gente conseguir
fazer essa ponte e alinhar uma comunicação diretamente com o comitê, e também para fazer essas capacitações, como eu comentei. Os produtos, principalmente sol e praia, focado com resorts em destinos litorâneos no primeiro momento, porém sempre conjugando com cultura e natureza, e visando aumentar esse market share no primeiro momento. Obviamente, depois e sempre a gente consegue incluir destinos que estejam alinhados com essa estratégia, que teriam saída mais rápida e conseguiríamos atingir esses resultados no menor período de tempo. E a conectividade, nosso objetivo é fomentar a vinda de mais peruanos nesses voos que já existem, né, fomentar as novas rotas, que estão para ser inauguradas nos próximos meses, e também fazer com que esses voos sazonais, diretos ou não, que eles sejam ocupados para que a gente consiga torná-los regulares também no menor tempo possível, garantindo o fluxo constante de turistas para o Brasil. Aqui, como o primeiro, então, associações, a gente tem a PAVID, que é a Associação Peruana de Agências de Viagens. Eles são membros do comitê, o presidente Ricardo da Costa, ele é um membro ativo do comitê. Peru, apesar de ser um escritório de promoção do Peru, da marca Peru no mundo, o escritório central, como Embratur, que fomenta a marca Peru, eles também podem nos apoiar e servir de benchmark para várias ações e fomentar acordos bilaterais que possibilitem esse incremento de turistas, né, no Brasil. E aí, com relação às ações, como eu comentei, a gente teve no primeiro semestre, que está errado, né, em Lima, foi no dia 26 de fevereiro, o roadshow passou pela capital peruana, foi realizado na Embaixada do Brasil em Lima. A gente está aqui com a Verônica, que em breve vai dar uma palavrinha, mas a gente conseguiu se reunir com os operadores do comitê, com os operadores de agências locais, companhias aéreas, ter esse momento de troca, de exposição de destinos brasileiros, e trazer também a nossa campanha, que foi veiculada no ano passado, no final do ano passado, para trazer esses destinos para os operadores. No primeiro semestre também a gente teve um patrocínio do Comitê Descubra Brasil, que fomentou destinos, todos os destinos de uma forma geral, mas principalmente focando em sol e praia, natureza e cultura, alinhado também com essa demanda que ambas as partes entendem, tanto o comitê quanto a Embratur entendem que esses são os segmentos prioritários que a gente consegue trabalhar de maneira mais fácil, que teria mais saída, que foi realizado em Lima em abril, e a gente vai ter aqui para o segundo semestre, além desse webinar de updates, a gente vai ter o evento realizado pela Expo Mais, o Meeting Brasil, no dia 7 de agosto em Lima, a Embratur participará, assim como outros destinos que já se inscreveram. Teremos um fator no Salão do Turismo, que vai passar por Foz e Rio de Janeiro, organizado também dentro das entregas para o Sebrae. Outro patrocínio para o comitê, para um workshop de Brasil, que vai ser realizado em Lima no dia 12 de setembro, também na Embaixada, estamos em tratativas, então, se algum destino tiver interesse, a gente pode fazer um fórum no paralelo para poder discutir essas possibilidades. A Rimena, que está aqui, pode talvez dar uma palavrinha também sobre isso, senão a gente compartilha depois com vocês mais informações, além da campanha digital, que vai contemplar todos os países da América Latina, também incluindo o Peru, uma campanha digital, e mais 2 patrocínios que devem sair até novembro, para esse mesmo workshop, porém diversificado para Brasil, nas cidades de Arequipa e Trujillo. Então, se houver interesse, a gente consegue também colocar vocês em contato com os membros do comitê, principalmente com o da Luiz, o presidente, para que a gente consiga alinhar essa demanda. E que, como eu comentei, o Comitê Descubra Brasil, ele está ativo no Peru há 20 anos, esse ano também teve uma comemoração de aniversário. Essas são as empresas, e assim como nos outros países onde há o comitê, o objetivo principal é fomentar mesmo a venda de Brasil para, principalmente, né, entre o trade, fazer com que os produtos sejam mais visibilizados, mas tenham esse diferencial frente aos competidores do Caribe, principalmente, na parte de sol e praia, mas que a gente tem aqui desde operadoras, tem também, como eu comentei,
a empresa do Ricardo Acosta, que também faz parte, ele é o presidente da Pablo, que também consegue nos apoiar com divulgações, companhias aéreas e representações. Aqui, só para ilustrar, a Roadshow Visit Brasil teve a presença de autoridades diplomáticas, o trade brasileiro fazendo apresentações e capacitações, agentes de viagem sendo capacitados pelos destinos, roda de produto e de negócios também. Houve uma divulgação na imprensa qualificada. Esse aqui foi a Feira de Turismo da Pavit em Lima. Como eu comentei, a gente teve a participação da Promperu também nesse momento, os destinos foram promocionados. Tivemos também uma fala em agradecimento à Visit Brasil por todo o apoio. Obrigado mais uma vez à equipe da Embaixada e ao comitê por essa promoção. Aqui uma nova oportunidade, né, da FIAVIT, que vai acontecer 19 a 20 de setembro no Museu de Arte Contemporânea em Lima, também que vai contar com 150 expositores, cerca de 1.800 participantes nesses 2 dias, e uma estimativa de negócios na ordem de 4 milhões de dólares nesses 2 dias. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada, para finalizar. Bom, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho que eu me passei um pouquinho do tempo, mas não custa relembrar, os nossos dados se encontram no portal de dados da Embratur, né? Para quem precisa ou gostaria de checar os dados especificamente do seu estado, vocês conseguem entrar nessa página aqui, Estados e Números, que vai trazer um panorama, um overview das entradas, os principais países que ingressaram em 2023, nesses estados, com motivação de viagem, grupos, qual é o número de pessoas que entra por vez, então vocês conseguem acompanhar nessa abinha em amarelo. Lembrando também que mais detalhes sobre o mercado peruano podem ser encontrados no Marketing Site, disponível também nesta aba azul. E a parte de painel de chegadas e malha aérea, que são atualizados também mensalmente, vocês conseguem acompanhar nessas 2 abinhas aqui. A marca Brasil, também não quer demais lembrar que em toda promoção que vocês fizerem no internacional, que vocês utilizem, o guia de marca e os arquivos são encontrados nesse link. Caso vocês tenham dificuldade para baixar, podem solicitar para qualquer um de nós nesse e-mail mercadosinternacionais@embratur.com.br e a gente consegue encaminhar para vocês. Esse aqui da campanha, também como nos outros, está disponível dentro de uma pasta no Drive, clicando nesse link aqui. Tem os vídeos, os KVs que vocês podem baixar, podem divulgar. Não precisa pedir permissão para uso, é livre. E a gente agradece mais uma vez pela participação de todos vocês nesse webinar. Em breve a gente vai ter mais novidades, mas por hoje seria só. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuché atentamente la presentación de Lucas y realmente todos, resumiendo un poquito, efectivamente hemos estado, desde que empezó la pandemia, un poco congelados, sin muchas actividades. El año pasado iniciamos actividades con mucha cautela, con mucho cuidado y poniendo atención básicamente a los aéreos que teníamos en ese minuto, que son los que promueven o nos dan, es la herramienta principal para llegar a Brasil. Este año ya contamos con más vuelos. Como bien decía Lucas, Curitiba creo que empieza a volar desde diciembre y ya tenemos octubre, ¿ok? 28 de octubre, sí. Y los vuelos que tenemos con LAN y Sky, que son las únicas 2 líneas aéreas que vuelan a Brasil, ¿no? Sky tiene varias rutas vía Santiago y con LAN es un vuelo más directo. Que si bien es cierto, no es lo que quisiéramos, porque nos encantaría tener más vuelos como se tenía anteriormente. Creo que recién estamos retomándonos con más fuerza, donde queremos volver a posicionarnos dentro de los 5 mejores países que mandaban mayor afluencia de turistas a Brasil. Hoy
según las estadísticas que nos has presentado, Lucas, estamos bastante lejos de ser los primeros 5, pero estamos trabajando mucho para subir con el apoyo de Embratur. Agradezco a Embratur que nos está brindando el apoyo que necesitamos, siempre con el soporte de la embajada, porque para nosotros es un pilar importante trabajar de la mano con la Embajada de Brasil acá en Perú. Tenemos un excelente equipo de trabajo donde sacamos adelante todos los proyectos que tenemos, ¿no? Efectivamente, este año tenemos programado ya cerrar el año con 3 eventos importantes. El primero que va a ser en Lima, que lo estamos canalizando básicamente para resort, viajes de lujo, y también el MAIS, que es lo que queremos potenciar y darle fuerza. Estamos seguros que Brasil tiene mercado y llena las expectativas para este mercado precisamente. Si bien es cierto, nuestra competencia más fuerte es las playas, Brasil también tiene playas hermosas. Si nuestra competencia fuerte son los resorts, Brasil también tiene resorts donde tienen un sistema todo incluido, y queremos enfocarnos y ver y caminar por ese sendero para hacerle saber al mercado peruano que también nosotros tenemos playas hermosas. Bueno, nos identifican mucho como playas, pero también tenemos resort donde les dan las herramientas y las facilidades para disfrutar de unas vacaciones. Para todo esto necesitamos los vuelos y tener tarifas competitivas. Si hasta el día de hoy nuestro freno más fuerte ha sido las tarifas aéreas que hemos tenido, que no nos ayudan, porque competir con tarifas a otras partes del Caribe nos ha costado muchísimo. Realmente la competencia es muy fuerte, y lo que nos impide quizás tener mayor accesibilidad a estos destinos. Estamos extendiéndonos mucho para lo que es provincia, porque hay un mercado muy importante en provincia que viaja, y también tenemos previsto hacer un workshop en Arequipa y uno en Trujillo, que son las ciudades más importantes a nivel turismo para promocionar. Y bueno, seguir trabajando con el apoyo de Embratur y con las líneas aéreas, porque es la verdad, quien nos está apoyando muchísimo esta vez es Sky. Con LAN no tenemos mucha llegada, con LAN no es que nos da mucho apoyo en realidad, pero Sky nos está brindando todas las facilidades para poder hacer que el destino Brasil sea un destino totalmente atractivo y al alcance de todos. Creo que eso es lo principal. Gracias a todos y bueno, aquí estamos para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, Jimena. Un gusto reverte. Nos vemos pronto. Sí, ojalá. Janaína e Verônica também estão na próxima. Janaína e Verônica, eu acho que agora vocês conseguem falar. A gente já liberou por aqui. Agora Olá, Olá a todos, tudo bem? boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde também. Bem, nós queremos primeiro agradecer a iniciativa da Embratur. Na verdade, são dados muito interessantes que normalmente nós estamos sempre tentando obter, e foi uma coisa muito útil para nós, e agradecemos a iniciativa da Embratur. E também, como a Ximena falou, na verdade, aqui na Embaixada, da mão sempre com o comitê, estamos 100% disponíveis, estamos com muitas expectativas, na verdade, com o reinício das atividades de promoção, e como vocês sabem, as portas da Embaixada estão sempre abertas. O pessoal aqui, a Janaína, minha colega, a Rosa, que está de férias, mas também em parte da equipe do SECOM, estamos sempre disponíveis.
Temos também a chegada de um novo chefe, que é o conselheiro Rafael Porto, que seguramente teremos a oportunidade de apresentá-lo como corresponde. Ele também acabou de começar ali também a sua missão cá em Lima, também está com muito interesse e entusiasmo em continuar o apoio a todas as atividades de promoção que a Embratur tem planejado, e também junto ao comitê, que estamos sempre com muita vontade de ter cada vez mais oportunidades de fazer algumas ações comerciais. Não sei se minha colega já queira dizer alguma coisa. Boa tarde a todos. Só para reforçar mesmo o que a Verônica disse, que a gente está à disposição, né, para o que vocês precisarem aqui em Lima. A gente tem muita vontade de divulgar mais o Brasil aqui no Peru, né, além dos destinos tão já conhecidos, que os peruanos conheçam outras partes do país também, seria muito importante essa divulgação, né, para sair do nicho em São Paulo. Não que não seja lindo também, mas a gente tem muita coisa para mostrar. Com certeza. Contamos com os destinos nessa promoção nos próximos meses e nas próximas ações. Bom, meninas, muito obrigado, Verônica e Janaína, na Embaixada. Muito obrigado, Rimena, representando hoje o Comitê Descubra Brasil. Muito obrigado à equipe da Embratur pelo apoio de sempre. Obrigado a vocês, espectadores, por mais uma audiência nos webinars da Embratur. Um abraço e até mais.